Fala turma, beleza? Hoje vamos aprender o conjunto dos números inteiros. Que trem é esse? Ah, professor, isso é muito mamão. Eu sei que inteiro é os negativos, mas pera lá um pouquinho. Às vezes nós esquecemos alguns conceitinhos aí, algumas coisinhas simples, bem básicas. Que com o tempo a gente esquece. Isso é muito importante relembrar, porque cai muito em vestibular. Às vezes você entende a questão inteira, aparece lá um símbolozinho e você não sabe o que é. Então vamos rever isso daí. Os números inteiros, tá aqui o conjunto deles. O conjunto dos números inteiros é representado por esse Zzinho aí, tá? Então tá aí o conjunto deles, você tem os positivos e os negativos, ou seja, você tem os números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, e você vai criar uma extensão para ele, vai incluir os números negativos. Repare que não tem números decimais, certo? Os números negativos, os números inteiros é para contagem, 1, 2, 3, 4, quantidades exatas. Bom, alguns símbolos, presta atenção. O Zzinho, a gente viu, é Zzinho, não é Zezinho, que é o conjunto dos números inteiros. Tem lá os positivos, os negativos. Quando eu colocar uma estrelinha em cima dele, o que vai acontecer? Não vai ter o zero, tudo bem? Então, o conjunto dos números inteiros com o asterisco aqui não tem o zero. Se eu coloco um maisinho aqui, você vai pensar assim. Então, é os números inteiros, só que eu vou tirar os negativos e vou deixar só os positivos, tá certo? Não. Por quê? Você está vendo que aqui tem um zero? O zero não é nem positivo e nem negativo. Se eu falar que o z com o maisinho são os positivos, o zero não estaria aqui. Então, eu não posso falar que são os positivos. Eu tenho que escrever são os inteiros não negativos. Então, eu estou pegando todos os inteiros e tirando os negativos. Aí o zero fica. Então, essa é a definição certinha. A mesma coisa, se você fala o z com menusinho, é só pegar os negativos. Aí o zero não estaria, porque o zero não é nem positivo e nem negativo. Então, a gente fala que é os não positivos. Agora, quando eu coloco a estrelinha, aí você pode falar que são todos os positivos, porque a estrelinha você já vai eliminar o zero, certo? E o estrelinha negativo são todos os inteiros negativos, sem o zero por causa da estrelinha, certo? Contando os números, aqui que é interessante. Como que normalmente a gente conta 0, 1, 2, 3, 4, 5... Ah, e se eu fosse para lá, para os negativos? 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Cuidado. Isso, na hora da gente for comparar qual número é maior que o outro, a gente vai se confundir muito. Por quê? Os números são sempre assim. Você sempre pensa, o número que está à direita sempre vai ser maior do que o número que está à sua esquerda. Então, o correto, se a gente for seguir a sequência da contagem do menor para o maior, eu não posso fazer 0, menos 1, menos 2, menos 3. É sempre da esquerda para a direita. Então, seria menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, blá, 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 0, 1, 2, 3. Sempre você vai contar do menor para o maior. Mas eu não consigo contar lá do primeiro inteiro. Claro que não, porque ele vai até o infinito ali nos negativos. Né? Ele não vai até o infinito, ao contrário. Ele começa lá do infinito e vai vindo. Então, muito cuidado, sempre este exercício. Comece a contar da sua esquerda para a direita, porque aí depois, na hora que a gente for comparar, fica mais fácil. Por exemplo, qual número vem primeiro? O 2 negativo ou o 3 negativo? O 3 negativo, porque eu sempre conto de lá para cá. Aí tem essas palavrinhas, antecessor. Antecessor é o número que vem antes de um outro número. Então, por exemplo, o 5, ele é antecessor do 6, porque na contagem ele vem antes, ele é menor, é o número anterior menor. Então, o 4 negativo é antecessor do 3 negativo. Por quê? Quem vem primeiro na minha contagem? O 4 negativo ou o 3 negativo? O 4 negativo, lembra? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ou seja, quando eu for contar os números do menor para o maior, o 4 negativo ele vem antes do 3 negativo. Então, ele vem antes, ele é o antecessor. O 0, como eu estou contando do menor para maior,
É sucessor. Sucessor é o que vem depois. Ele vem depois do 1 negativo. O 7 negativo, ele vem depois do 8 negativo. Por isso que ele é sucessor. Eu estou contando menos 9, menos 8, menos 7. Então, primeiro eu conto o 8 negativo, depois eu conto o 7 negativo. Então, o 7 negativo vem depois. Assim como o 489 negativo, ele vem antes do que o 488 negativo, porque eu conto primeiro. 500 negativo, 489 negativo, 488 negativos e assim sucessivamente. O 4 vem depois do 3, ele é sucessor, e o 489 positivo, ele é sucessor do 488 positivo. Nos positivos a gente já sabe. Comparando os números, qual é a temperatura mais alta? 8 graus negativos ou 3 graus negativos? A gente lembra da contagem. Lembra, contando do menor para o maior. Então, quem é o menor? O menos 8 ou o 3 negativo? O 8 negativo, porque o 8 negativo está à esquerda do 3 negativo. Ele é menor, ó. 8 negativo, 7 negativo, 6 negativo, 5 negativo, 4 negativo, 3 negativo. Então, o 8 negativo ele é menor que o 3 negativo. Obviamente, o 3 negativo vai ter uma temperatura mais alta que o 8 negativo. Então é aquela sempre brincadeirinha. Quem está à direita fica maior do que quem está à esquerda. Lembrando que a gente sempre conta daqui para lá, do menor para o maior. E o símbolozinho aqui, né, de menor e maior. Aqui, ó, esse quando o símbolozinho, boquinha fechada, esse é menor que esse. Boquinha aberta, certo? Então o que eu estou falando? Que o 8 negativo é menor que o 3 negativo. Se eu for ler ao contrário, 3 negativo, boquinha aberta é maior que o 8 negativo. Então é assim que a gente compara os números. Então, quem é maior? 10 negativo ou 15 negativo? 10 negativo, porque se eu fosse contar seria 16 negativo, 15 negativo, 14 negativo, 13 negativo, certo? Então, sempre pensa dessa maneira. 10 negativo é maior que 15 negativo, porque na contagem eu estou contando o 15 primeiro. O 10 negativo ele está à direita do 15 negativo, quanto à direita é maior do que quem está à sua esquerda. Olha esse exemplo. Você vai pegar um exemplo, nossa, substância, fórmula, que é isso, a entalpia de combustão? É bem simples. Vou te fazer a seguinte pergunta. Qual destes números tem a maior entalpia de combustão? Você não precisa de pensar. Se eu estou te falando qual é o maior, só você ver qual é o maior número. Qual é o maior número desses daqui? Esse. Você não precisa de entender nada. Se eu estou te perguntando qual é a maior entalpia, só você ver qual número é maior. Se a gente fosse contar os números, lembra? Eu não vou contar 242, 243, não, negativos. Os negativos não, o negativo é 243 negativo, 242 negativo, 241 negativo. Ou seja, de todos os números aqui, qual está mais à direita? Qual está mais próximo do zero? Quanto mais próximo do zero, maior. O 242 negativo, ele está aqui. O 558 negativo, ele está para trás, está aqui. Está mais longe do zero, porque o zero está aqui. O 1300 está aqui. Ou seja, então estou lá. 1558 negativo, blá blá blá, 1298 negativo, blá 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 blá, 558 negativo, blá blá, 242 negativo, de tipo 200 negativo, 0, 1, ou seja, o 242, ele é muito maior que o, por exemplo, o 1298, porque o 1298 ele tá lá para trás, lá para a esquerdona, bem longe do zero. Então, sempre os números negativos é sempre ao contrário, né? Então, vamos ver qual é o maior. Esse é o maior de todos. Depois, qual é o próximo número maior? Esse. Qual é o próximo número maior? Esse. Qual é o próximo número maior? Esse. E o último e o menor de todos é esse que está lá para a esquerdona, certo? Bem simples. Então, você não precisa, às vezes, quando você vai comparar os números, você não precisa de entender determinadas coisas. Se eu estou te perguntando qual é o maior, só você ver qual é o maior, é esse. Acabou. Certo? Bom, agora um bonuzinho aqui, ó. Eu tenho dinheiro e aqui é o caminho da pobreza. Então, quanto mais vai andando, mais pobre eu vou ficando. Quer dizer que eu estou gastando mais dinheiro. Eu te faço uma pergunta. Qual é o maior? O meu dinheiro inicial ou o meu dinheiro final?
o maior é o inicial e o menor é o final. Por quê? Ó, meu dinheiro aqui, ó, tá indo, ó, dinheiro inicial não mudou nada, ó, continua aqui, ó, tô rico. Chegou aqui, chegou todas as contas, eu tive que pagar, pagou, desci, e cheguei aqui no meu dinheiro final, aqui, ó. Repara que esse pedaço aqui é o que sobrou, né, porque pra eu gastar tudo eu tinha que vir até o chão, vai até o chão. Então tá aqui, ó, bonitinho, olha aqui. Então eu posso falar que o meu DI é maior que o DF, ou o DF é menor que o DI. Aí você faz aquele símbolozinho. DI, bocão aberta, maior que DF. Ou DF, boquinha fechada, que DI. É isso aí. Tchau, gente. Espero que tenham aprendido. Adiós.